Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Ontem foi um dia com alguma volatilidade, aliás, o gráfico a uma hora, como podemos ver aqui assim, tivemos aqui assim alguma volatilidade, isto quando o Eurodólar acabou mesmo por continuar a fazer a tal correção que eu tinha referido, que dava como uma das probabilidades era a tal correção no Eurodólar, e ela realmente foi com o Eurodólar até aos máximos da semana, até atingir aqui os máximos da semana, 1,0529. No entanto, isto numa situação em que de notícias, nomeadamente da proximidade de um cessar-fogo entre Israel e o Líbano, com um acordo com o Hezbollah, isso acabou por levar os mercados então a descartarem um pouco os ativos de refúgio, nomeadamente o dólar, e portanto a impulsionar ainda mais aquela correção que nós já tínhamos começado a ver desde o início da sessão, aliás, quando vimos logo aqui assim esta abertura em gap que se registou durante logo no início da semana. No entanto, as coisas que voltaram a continuar a arrefecer, e esta noite, de alguma forma, fomos todos apanhados de surpresa, pelo menos acredito que sim, com o anúncio, digamos, ou a ameaça de tarifas a aumentar por parte de Donald Trump quando entrar na Casa Branca. Ameaçou com 25% de tarifas nos produtos vindos do México e do Canadá, e com mais 10% nos produtos chineses. Ora, isso levou novamente aqui assim a uma corrida ao dólar, por assim dizer, portanto fortaleceu o dólar, veio trazer o dólar uma vez mais aos máximos da semana, pelo menos, com o euro-dólar a vir aqui assim cerca de 1,0420, portanto, preenchendo este tal gap para todos os efeitos, e acabou, mas a maior surpresa para mim foi essa corrida ao dólar, passa a expressão, ter desaparecido tão rapidamente, e estamos a ver já nestas horas aqui assim, nas últimas horas desta manhã, já o euro-dólar em torno dos tais níveis que tínhamos visto ontem, ou seja, aqui acima de 1,05. O dia de hoje vai ser um dia relativamente ligeiro de dados económicos. Na Europa não teremos, na Europa temos sim, e já tivemos várias intervenções verbais do Villeroy, do Banco de França, do Luís de Guindos, do vice-presidente do Banco Central Europeu. Todos eles continuam a indicar um tom bastante dovish, ou seja, que colocam o mercado obviamente à espera no mínimo de 25 pontos base de corte de taxa de juros agora em dezembro por parte do Banco Central Europeu, mas quem sabe mesmo 50 pontos. Por outro lado, estão todos alinhados no sentido que as tarifas norte-americanas irão pressionar o crescimento europeu. Ora, isso é um sinal de que ainda mais dovish, e portanto a história dos 50 pontos do Banco Central Europeu continuam em jogo e a aumentar, por assim dizer. Por parte dos Estados Unidos, o que vamos ter é a confiança do consumidor. Eu acho que com a vitória que tivemos de Donald Trump é possível que essa confiança do consumidor até saia um pouco acima do esperado, e portanto isso coloca de alguma forma aqui pressões, ou seja, pressões no dólar, ou seja, mantendo esta tendência descendente do euro-dólar, e ainda vamos ter as minutas da última reunião do FED. Ora, por aquilo que temos ouvido por parte dos vários membros da FOMC, deveremos ter umas minutas que vão dizer que provavelmente não há tanta necessidade ou tanta urgência de
cortes de taxa de juros, ou seja, vamos ter umas minutas, a meu ver, um pouco mais para o lado dovish do que para o lado hawkish, ou melhor, desculpem, mais para o hawkish do que para o dovish, na medida em que não é necessário cortar taxas, não é tão necessário cortar taxas, e aí isso provavelmente irá reforçar, portanto, o dólar, ou seja, a hipótese só é de reforçar o dólar, mantendo aqui esta tendência descendente. Por outro lado, mas isso também é apenas a minha opinião, eu vejo que a Europa, apesar de não ter sido referida nestas histórias, neste primeiro post na rede social Truth, ou seja, a rede social do Donald Trump, relativamente a aumento de tarifas, só abrangeu México, Canadá e China. Eu creio que a Europa não está minimamente, digamos, fora dos objetivos também de Donald Trump. E por isso acredito que mais cedo ou mais tarde isso possa vir a suceder, pressionando ainda mais o euro. E eu creio que neste momento não sou só eu a pensar assim, e portanto também o mercado nesse sentido terá mais uma boa razão para continuar bastante bearish para o euro-dólar. Logo, eu creio que eu creio que vamos continuar com algum nível de correção neste forte movimento descendente que tivemos aqui, mas eu creio que o mercado vai aproveitar qualquer uptick do euro-dólar para proceder com mais vendas de euro-dólar, ou seja, compras de dólar relativamente ao euro. Provavelmente será, já que na medida que este será o movimento natural, ou seja, de continuação de queda no euro-dólar. Mas, como eu costumo dizer, isto é a minha maneira de ver o mercado, não constitui nenhuma recomendação de investimento. Ora, voltando aqui assim, então, para gráficos de mais curto prazo, o que nós vamos ter aqui assim, por exemplo, é muito, não digo muito mais do que o que disse ontem, esta área de resistência continua a existir, ou seja, as tais médias móveis 21,55 neste gráfico a 4 horas. Estamos a falar do tal nível que ontem tinha referido, ou seja, um 0,480, um 0,530. Eu ontem estava um pouquinho mais acima, ontem estava nos 0,5, 0,540, mas eu acho que provavelmente poderemos ter toda esta área, portanto aqui assim, à volta de um 0,5, talvez um pouco mais acima, por isso é que eu vou até aos 1,0530, 1,0540. É evidente que temos aqui assim já o RSI a passar a linha de 50, portanto a validar um pouco esta correção que eu tenho vindo a referir desde ontem. O MACD ainda está negativo, mas está negativo, mas acredito que ainda assim, com a linha do MACD acima da linha de sinal, reforça também esta ideia. E portanto temos aqui este mínimo do dia de hoje, aliás, desculpem, esta noite, a 1,0420, à volta ali de 1,0420, 1,0425, como o primeiro suporte do dia de hoje. Obviamente que estará um pouco mais acima, vai subindo um pouco com esta linha de tendência ascendente temporária que eu aqui coloquei. Estamos a falar de uma linha de muito curto prazo. Aliás, vemos isso melhor no gráfico a uma hora. Aí sim, o que vamos ter nesse gráfico a uma hora é já um RSI a dar o tal momento ascendente, um momento positivo ao par. O mesmo acontece também com o MACD, portanto aqui estão reunidas as condições nos indicadores para mantermos a tendência ascendente ou manter esta tal correção. Aqui está o nível de resistência, um primeiro nível de resistência onde o preço se encontra para já, seja o máximo da semana e do dia de ontem, obviamente a 1,0529, digamos os tais 1,0530, e aqui um pouco abaixo os tais 1,0496, ou seja, o tal primeiro mínimo, aliás o mínimo que nós já tínhamos, o primeiro mínimo que nós já tínhamos realizado neste passado recente deste ano, e que foi quebrado.
A partir daí temos a tal linha de tendência que tinha ali assim visto no gráfico a 4 horas, com o tal mínimo dos tais 1,0420, 1,0425, nesta área aqui assim como o primeiro suporte principal, e se perder, obviamente, vamos então para o último suporte, ou seja, os tais o atual mínimo do ano, à volta dos 1,0332. Portanto, aqui continuamos com a média móvel também das 200 horas, que neste momento está nos tais 1,0527, ou seja, mais uma vez 1,0530. Admito que se esta área aqui assim falhar, e eu admito que sim, na medida em que depois deste movimento que feito com depois de Donald Trump ter ameaçado as tarifas, não passar destes níveis e voltar tão rapidamente aos níveis onde estava, dá a mim... mas isto, mais uma vez digo, é apenas a minha opinião, a mim diz-me que provavelmente ainda há muita força nesta correção e, quem sabe, poderemos mesmo vir voltar aqui a estes níveis mais fortes de resistência, em torno de 1,06, os tais 1,06, 1,0610, que então sim poderão ser bastante aproveitados pelo mercado para novas posições curtas de euro-dólar, na medida em que, como eu digo, eu acho que qualquer correção deverá ser aproveitada mais neste sentido, ou seja, para voltar à tendência descendente do par, que nitidamente é isso que está a acontecer e nada para já vai no sentido contrário, exatamente tanto pelo crescimento económico europeu como por uma política norte-americana cada vez mais agressiva e, portanto, cada vez mais pró-dólar. Bom, mas para já é tudo. Desejo a todos bons negócios, um resto de um bom dia e amanhã cá estarei para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!